Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui de onde paramos. Para quem tá entrando agora, eu vou estar deixando no card aí o primeiro vídeo. Hoje a gente vai fazer a parte onde a gente posta a imagem gerada. Do último vídeo a gente gerou essa imagem, né? Então hoje vamos fazer o código para fazer a postagem dela no Instagram. Deixei já o Instagram aberto aqui com... Essa foi minha última postagem. Esse Instagram eu acabei de criar, então não tem quase nada nele. Vamos lá começar. A gente vai criar esse arquivo Instagram. Vamos vir aqui, criar na raiz. Novo arquivo, vou chamar de Instagram.py. E aí a gente vai precisar instalar uma biblioteca. A biblioteca Instagram API. Então é pip Instagram e dá um enter. Pronto, agora vamos importar as bibliotecas dentro de Instagram.py. Esse login aqui, essa biblioteca login, ele gera log. Ele vai criar um arquivo log.txt aqui na raiz com todos os logs de erro, porque fica mais fácil de você ver o que está acontecendo, se caso der algum erro na hora de você logar, na hora da ferramenta logar no Instagram. Ele vai gerar o log e aí você consegue ver certinho qual o erro que aconteceu. A gente poderia estar imprimindo aqui também no console, mas ele gera um log mais completo, né, do que apenas no console. A gente vai criar a função de fazer o login para poder logar na conta do Instagram.
Aqui o que fizemos, instanciamos a função cliente da biblioteca. Aqui a gente verifica se o arquivo session.json existe na raiz. Se ele não existe, a gente cria um novo com ele vazio. E aqui a gente instancia o nosso session. Se caso ele não existir, ele vai vir como vazio, então ele não vai fazer login via sessão. O que ele vai verificar se existe algum arquivo em UIDs. Se caso não tem, ele vai pular para cá e vai fazer login via usuário e senha. Fez o login, se caso ele tiver algum erro, ele vai criar um arquivo logger, né? Vai colocar todas as informações no arquivo log.txt. Se tudo der certo, ele vem para cá e ele gera um arquivo session.json. Ele preenche, né, por todas as configurações. E aí a próxima vez ele já não vai fazer via usuário e senha. Ele vai fazer direto via sessão, que é para evitar do Instagram estar bloqueando a conta. Porque se você ficar fazendo vários logins direto, um atrás do outro com o usuário e senha, ele vai achar que é algum bot, alguma coisa. Ele vai acabar bloqueando seu Instagram. Você fazendo login via sessão é como se você abrisse aqui o navegador e já tivesse logado. Então ele nunca... depois de um tempo ele vai estar cancelando, né? Porque ele vai dar o tempo de sessão e aí ele faz um novo pedido de usuário e senha. Aí, enquanto estiver funcionando, ele vai fazer. Se caso der o erro lá na sessão, ele vai fazer o login via usuário e senha. E aí já vai ser uma coisa mais natural, né? Aqui é para poder evitar que o Instagram bloqueie. Não que possa acontecer. Se caso você ficar fazendo toda hora, ele vai estar dando um aviso de que pode ter alguma tentativa de invasão ou esteja usando algum bot. E aí você vai tomar um strike, tipo, strike não, um bloqueio de tempo. Você vai ficar bloqueado por um tempo, né, sem poder postar. Mas só se caso você ficar usando toda hora, fazendo login toda hora antes daqui, uma atrás da outra. Se você fizer um agora, daqui tipo uns 5 minutos, 10 minutinhos fizer o outro, não tem problema, tá bom? E aqui agora a gente vai criar a função de postar foto, que foi essa que a gente usou aqui. A gente vai precisar dos parâmetros de caminho pronto, que é pra gente usar a imagem que já tá pronta, né? No caso, que foi gerada. Vou precisar do caminho do texto. E vamos precisar do nome do arquivo que foi gerado junto com as imagens. Que aí ele vai pegar esse nome e vai verificar qual desses arquivos tem o mesmo nome. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer todo o caminho, ele vai gerar um nome aqui. E aí, pra gente não ficar escolhendo aqui ou ficar pagando ela, caso você queira usar em outro local, você pode usar, né? Pra não ficar excluindo. A gente só vai pegar o nome aqui, verificar na pasta o arquivo com o mesmo nome.
Aqui o que a gente fez? A gente instanciou o nosso login, pegamos o cliente aqui, né, já logado. E aqui pegamos a nossa imagem, foi gerada, essa daqui no caso, quando foi gerada, né? E abrimos ela, colocamos na variável e aqui convertemos ela em RGB. Então, convertemos ela aqui para JPG. E para poder postar aqui, só aceita JPEG, não aceita PNG ou GIF, esses outros, né? Ele só aceita JPG. Aqui a gente pega e salva essa imagem na raiz. Ela vai salvar aqui. São temporários, né? Que depois aqui a gente apaga ela. E aqui a gente abre nosso arquivo de texto. No caso seria, quando for gerado, vai ser esse daqui. E salvamos nessa variável. E aqui a gente pegamos os textos, que a gente vai salvar ele como uma lista. Então ele sempre vai pegar por linha aqui. Vai ser uma lista, né? Então aqui a gente pega o texto da linha 0, no caso é o título, né? Que sempre começa contando do 0, 0, 1, 2, 3. A gente vai precisar da 0, da 2 e da 3. A gente passa aqui 0, 2, 3, sem dar o espaço, porque como ela já tem espaço aqui no pulo de linha, então ela reconhece como se tivesse um espaço já. E aí aqui a gente faz o upload pro Instagram da imagem, e aqui no caso seria a descrição da imagem. Seria igual essa aqui que eu fiz. Ele joga a imagem e aqui ele joga toda a descrição. Tá vendo? Aqui ele deu outro pulo, aqui ele pulou uma linha do texto, do título. Caso você quiser que o título também não fique grudado, você vem aqui, dá um /N aqui, ele vai dar o pulo que já tem de linha e vai dar mais um pulo de linha aqui. E aqui a gente só imprime no console que a imagem foi gerada com sucesso, e aqui a gente remove o JPEG que vai estar salvo aqui. Aqui a gente precisa passar os caminhos, né? O caminho é pronto. Vou confirmar aqui. Caminho pronto, o caminho texto e o nome. E agora a gente precisa chamar nosso arquivo aqui em cima. Vem aqui, só dá um Instagram. Pronto. Agora a gente pode estar testando. Deixa eu mudar isso daqui. Vou colocar aqui. Esse daqui vai ser meu nicho. Então, vamos dar um play aqui. Deixa eu só ver aqui, imagem gerada. Vou excluir essas imagens, porque como ela é de saúde, vou excluir tudo logo. Vou gerar um novo. Eu vou estar... Aqui você tem que preencher com seu usuário e senha, tá? Do seu Instagram. Eu vou estar usando ele env só pra não pôr meu usuário e senha aqui. Mas aqui você troca aqui e coloca o seu usuário e senha, tá? Você coloca aqui seu usuário lá, ou o seu e-mail, ou o seu telefone, né? De acordo com o que você faz login no seu Instagram. E a gente vem... Eita, tá certo, só dá um play agora. Tá gerando a imagem. Gerou as imagens.
Ele tá gerando prompt. Que é o erro da inteligência artificial. Ele salvou o prompt e tá gerando conteúdo. Pronto, ele salvou aqui. Salvou o texto. E agora ele está iniciando a postagem. Já criou já a imagem. E imagem postada. A imagem foi essa aqui. Aprenda a gerenciar seu tempo. Verificar as vezes de inscrição para descobrir dicas para aumentar a sua produtividade. Então, se a gente vir aqui, atualizar, vai estar aqui. Postada, objetivo, vamos começar a estabelecer metas, tal. E aqui ele criou. Ele pegou um pouquinho, ele ficou meio misto, porque ele usou esse conteúdo aqui. Ele leu esses outros conteúdos e aí, com base nesses outros conteúdos, ele gerou esse. Então, tá vendo? Estudantes profissionais com interesse em aprender programação, porém ele usou um pouquinho disso daqui para poder ele gerar o outro. Então ele pegou um pouquinho do que já existia, que era de saúde, né? Mas é isso aí. Gerou tudo certinho. Tudo funcionando. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários aí. Se quiser adicionar algum ponto, alguma coisa que queira acrescentar no código pra gente estar melhorando ele, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo. Alguma dica, alguma coisa também. Sempre bem-vindo, né? E não perca aí as outras. Se inscreve no canal aí, quem não for inscrito, né? Ativa o sininho. Curte aí nosso vídeo para poder estar ajudando o canal a crescer. E fica de olho aí nos próximos vídeos que eu vou estar trazendo para poder estar postando status, né? E Reels, vídeos que eu tenho. Daqui é do meu projeto. E lá eu posto o bot, tá vendo? Ele posta tudo. E esses são Reels com áudio e vídeo. Ele faz em inglês e português. 5 maneiras que NFT Tamon pode transformar sua experiência de investimento em criptomoedas. E aí, olá, investidores. Eu vou estar nos próximos vídeos eu estar ensinando a fazer isso aqui também. Para revolucionar. Então fica aí ligado aí nos próximos vídeos, tá? Não deixa de ativar o sininho para vocês não estar perdendo. Valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau.